noite a todos. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Hoje a palestra está a cargo do nosso irmão Edson Macedo. Ele é trabalhador da União Espírita Os Caminheiros do Bem. Eu só peço a gentileza, quem estiver portando o celular, colocar no módulo desligado, é o melhor, né? Para que não venha interferir na palestra. Então, vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra ao nosso irmão, palestrante da noite. Vamos pedir a Deus, como sempre fazemos, o nosso Pai Criador, que nos envolva no seu grande e imenso amor. Porque todos nós sabemos que somos seus filhos bem-amados. Ao nosso Mestre e amado Jesus, que nos abençoe neste momento, em que nos reunimos nesta casa de amor, para absorver os ensinamentos que Ele nos deixou, veio pessoalmente nos ensinar que rumo deveríamos traçar, deveríamos seguir para conseguirmos sermos pessoas mais felizes, conseguirmos ter menos conflitos, menos aflições. Aos benfeitores espirituais desta casa de amor, que antes de aqui adentrarmos, prepararam todo este ambiente para nos receber. Que eles nos auxiliem nesta noite também a compreendermos cada vez mais os ensinamentos recebidos. E a bênção ao nosso irmão palestrante da noite, para que ele nos traga aquela mensagem a qual aqui viemos buscar. E assim nós damos por iniciada a nossa programação da noite. Que assim seja. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente nessa casa. Eu já estive algumas vezes no domingo, mas na terça-feira é a primeira vez. Então, a gente sempre fica alegre por estar aqui, porque é uma casa irmã, onde a gente é muito bem recebido, né, por todos, pela plateia, que sempre comparece. Então, a gente se sente muito realizado e muito contente em vir aqui. E nós escolhemos como tema hoje, para conversarmos um pouquinho, essa passagem do Evangelho de Jesus, onde ele tem um diálogo com Nicodemos, é a lição a Nicodemos, né? Então, é uma conversa que Jesus teve, e basicamente essa conversa, ela é sobre reencarnação. Então, é um ensinamento que Jesus nos traz sobre a reencarnação. E para a gente trabalhar sobre esse tema, né, tão importante, um dos pilares da doutrina espírita, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, como a gente colocou ali, como bibliografia, 4 e 5 do Livro dos Espíritos, e uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 222, que é muito interessante. Então, a gente vai trabalhar bastante essa questão, né, onde Kardec traz certos comentários, né, certas informações a respeito da reencarnação. Segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde o capítulo é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é um capítulo todo relativo à reencarnação. Utilizamos também o Evangelho de Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João, e algumas pesquisas de internet, mas em especial essa obra belíssima do Chico Xavier, né? Humberto de Campos trouxe para nós, a Boa Nova. Então tem um capítulo nesse livro, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E o capítulo é a lição de Nicodemos, por isso que a gente acabou escolhendo o título, né, da exposição, a lição de Nicodemos.
porque é justamente nesse capítulo que Humberto de Campos enriquece mais as informações que João trouxe no Evangelho, né, no Evangelho de João, porque no Evangelho de João é narrada essa passagem. E Humberto de Campos foi bem além da conversa de Jesus com Nicodemos, ele narra uma passagem posterior, depois que Nicodemos se retira da casa dele, onde ele fica conversando com 2 apóstolos que estavam lá, né? Esse diálogo com os apóstolos é muito enriquecedor, é muito bonito. Então, para aqueles que se interessam, depois fica a sugestão do livro Boa Nova, né? Tem vários temas a respeito de Jesus, passagens de Jesus, e sempre com as não tem problema. Continuamos por aqui para que todos possam acompanhar e ouvir bem. Então, basicamente, né, essa passagem, como eu falei, então a gente vai trabalhar primeiro, na primeira parte, com o diálogo de Jesus e Nicodemos, e na segunda parte, com as informações trazidas por Kardec na questão 222. E se der tempo, no finalzinho, eu vou trazer alguns exemplos, algumas provas, algumas demonstrações que a gente tem na internet sobre a reencarnação. Então, se for possível, a gente também traz essa matéria. Mas antes da gente entrar no tema, é importante a gente colocar algumas questões com relação à reencarnação. Então, existe uma pesquisa que eu tive acesso através da internet, que foi a única que eu encontrei, que não é tão recente, mas é do ano 2000, e que nos diz que 3/4 da população mundial acredita na reencarnação. Então, é um número bem expressivo, se a gente fosse trazer hoje para a população atual do nosso planeta, né, em torno de 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, mais ou menos 4,8 bilhões de pessoas que acreditam na reencarnação. Então, numa casa espírita, falando para espíritas, provavelmente a grande maioria aqui acredita na reencarnação. Importantes para a gente refletir. Embora existam religiões, em especial a religião católica, que é uma das maiores religiões do planeta, onde nos dogmas da religião católica não está a reencarnação, eles falam em ressurreição. Mas se a gente conversar com católicos, a gente percebe que grande parte dos católicos acreditam na reencarnação, por mais que a religião não mencione ela como um dogma do catolicismo. Um outro detalhe interessante que Kardec traz para nós na questão 222 é que ele diz que a reencarnação não é algo novo, ela não chegou para nós com o espiritismo. Às vezes as pessoas associam a reencarnação ao espiritismo, e não é, a reencarnação é muito mais antiga. Ela surgiu antes de Jesus, né? Bem antes de Jesus. Os livros mais antigos já traziam fatos narrados sobre a reencarnação. Então, ela não é uma coisa nova. Pitágoras, né, grego, anterior a Jesus, ele falava uma visão diferente um pouquinho, que ele falava na transmigração do espírito do animal para o ser humano, coisa que a doutrina católica, a doutrina espírita nos mostra que não é possível. Então, a doutrina espírita diz que não é possível, né, porque a lei é sempre de progresso, então não dá para o espírito regredir. Mas a gente tem vários relatos no Antigo Testamento, né, de profetas que falavam na reencarnação. Então, a reencarnação é algo muito antigo. E aí a gente se pergunta, tá, mas se é algo tão antigo, por que ela, num certo momento, ela deixou de ser considerada pela Igreja Católica, que é uma das maiores religiões do planeta? Em que momento isso aconteceu? E aí a gente tem informações que até o ano de 523, 543, é uma data mais ou menos assim, depois de Jesus, né, a reencarnação fazia parte do catolicismo. E existiam 2 correntes, uma que pregava então, né, as vidas sucessivas, e outra que pregava a unicidade de vidas. E num certo momento, até por questões assim muito pessoais, segundo alguns autores, veja, isso aqui é uma questão que não é muito bem explicada, tanto que eu pesquisei e encontrei
situações diferentes. Mas eles dizem que a reencarnação saiu da Bíblia e da Igreja Católica nesse ano. Isso é verdadeiro, através do Concílio de Constantinopla. Até esse fato é verdadeiro. Mas o motivo em si há controvérsias. Então, a história conta, né, os historiadores estudiosos contam que Justiniano, né, que foi quem convocou esse Concílio de Constantinopla, ele era casado com a imperatriz lá. Uns falam que é Teodósia, o nome dela, outros falam que é um outro nome, então a história é meio dividida, mas basicamente ela influía muito em Justiniano. E ela tinha um problema anterior, segundo constam, que ela tinha sido prostituta antes de se casar com Justiniano. E ela, então, as prostitutas lá de Roma, lá de onde eles viviam, elas falavam que eram amigas da imperatriz, então isso causava um constrangimento com ela, e ela acabou resolvendo mandar matar 500 prostitutas. E na época, como se falava em reencarnação, o povo começou a dizer lá que ela teria que reencarnar 500 vezes e ser morta 500 vezes para que ela reparasse o que foi feito. Então ela pede a Justiniano que ele tire a reencarnação, porque tirando a reencarnação, ela não iria reencarnar, na visão dela, né? Uma visão totalmente distorcida, como se a lei pudesse ser modificada por não estar escrita, né? Mas foi o que aconteceu. Outros dizem que ela, né, também era uma escravagista e era muito contra os escravos, e então ela também se falava que ela reencarnaria como escrava, e ela também, por conta disso, acabou pedindo para Justiniano para que ele fizesse isso. Então foi convocado esse concílio, e nesse concílio foi decidido por tirar a reencarnação do catolicismo. Então é um fato que aconteceu, e a gente vê, então, por exemplo, que no início, na Terra, os judeus, né, eles acreditam na reencarnação, então o povo judeu, Jesus era judeu, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, ele também falava da reencarnação em vários momentos, inclusive nesse momento onde ele traz esses ensinamentos para Nicodemos. Era Nicodemos, né? Essa pessoa que foi conversar com Jesus. Então, Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Uma pessoa, Severino Celestino, que é um grande conhecedor da Bíblia e dos estudos sobre a Bíblia, que ele fala muito sobre Jesus, ele é espírita, né? E ele conta muito, e tem alguns vídeos dele contando e falando quem era esse personagem, esse Nicodemos. Então ele diz que esse Nicodemos, ele era um chefe dos fariseus, na verdade. Ele tinha um alto posto dentro daquela hierarquia que existia lá, né, naquela época. E os fariseus, como diz aqui, era uma casta, né, de pessoas no topo lá da hierarquia judaica. Eles eram os estudiosos da lei mosaica, defensores da lei mosaica, então se prendiam muito no que Moisés deixou, e acompanhavam muito os passos de Jesus, porque Jesus falava de coisas diferentes, e eles ficavam bastante apreensivos com relação ao que Jesus vinha trazendo naquele momento. Então, Nicodemos, ao completar 70 anos, diz o Severino que Nicodemos era uma pessoa muito bondosa, tinha um coração muito bom, puro. Humberto de Campos também relata isso no livro dele, falando de Nicodemos. Então, era um fariseu, né, um estudioso das leis mosaicas, mas ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente bondosa que gostava muito do que ouvia falar sobre Jesus, embora não conhecesse Jesus. E ele, ao completar os 70 anos com uma série de dúvidas, ele busca Jesus para tentar conversar e ter alguns esclarecimentos, porque dentro da lei mosaica, no início, né, se falava muito que um profeta deveria ser muito respeitado, e todos falavam do profeta Jesus. Então, Nicodemos resolveu ir conversar com Jesus. Então, continuando aqui. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos,
ele era senador dos judeus, e veio à noite ter com Jesus. Ele disse, então a gente vai conversar sobre esse diálogo. Mas uma coisa que chama a atenção é o fato de ele ter saído à noite para ir conversar com Jesus. E à noite justamente porque, como ele tinha um alto posto dentro daquela hierarquia lá, entre os fariseus, para ele talvez fosse um pouco constrangedor procurar Jesus, um jovem, né, galileu, para ter informações que muitos dos fariseus discordavam, né, que eram contra. Então ele procurou à noite para ter mais privacidade, para poder ter um contato com Jesus mais tranquilo e também não correr o risco depois de ser taxado, sabe-se lá do que, pelos outros grupos lá dele daquela casta, né, na verdade, que ele fazia parte. E aí o que nos diz o Nicodemos quando ele procura? Ele trata Jesus por mestre, então é uma coisa bastante interessante para a gente ver, né? Porque ele, um senhor muito mais velho, por volta de 70 anos, um pouquinho mais de 70, Jesus com 30 e poucos anos, e ele intitula Jesus por mestre. Aí ele fala a Jesus, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Quem poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele? E Jesus responde a Nicodemos, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase é uma frase muito falada, né? Sempre a gente cita, às vezes, em exposições espíritas, né, essa colocação para reforçar a questão da reencarnação e o fato de que Jesus sempre mencionou a reencarnação quando ele fazia as suas pregações. E o importante aqui com Nicodemos é o respeito que a gente percebe quando ele se dirige a Jesus, como ele respeita Jesus e como ele entende que Jesus era o Filho de Deus, tinha sido enviado por Deus e tinha uma missão extremamente importante. Isso ele acompanhava pelo que os outros traziam a ele. Então, ele não conhecia Jesus até esse momento. E ele tinha uma série de dúvidas. Antes dessa resposta a Jesus, Humberto de Campos nos diz no livro dele que ele havia perguntado como o reino de Deus. Então, o que era esse reino de Deus? Na verdade, o reino de Deus seria a felicidade, né, o bem, o amor, e Jesus sempre nos mostrou isso em várias passagens, ele cita o reino de Deus como isso. Então havia uma preocupação muito grande dos judeus naquela época, de como eles iam, como ia ser a vida deles depois, né, uma outra existência. Então, como que aconteceria isso? Haja vista que eles acreditavam na reencarnação. E Jesus diz que eles precisariam nascer de novo para poder encontrar, né, esse reino de Deus. Aí Nicodemos continua. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus continua. Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui a gente faz uma ressalva, inclusive nós destacamos ali, né? Em vermelho, água e espírito, né? Muito importante. A água, para o povo judaico, né, eles tinham lá o pensamento deles, que da água surgia a vida. Né? Então, até algumas pessoas entendiam que o próprio mundo todo tinha saído da água, então a terra tinha saído da água, então a vida tinha surgido da água. Então a água era visto como a fonte da vida material. Então por isso que Jesus faz essa colocação, a água como sendo a fonte da vida material e o espírito espiritual. Então a gente já percebe aí que Jesus faz uma distinção bem grande entre corpo, né, entre matéria e entre espírito. E ainda ele continua dizendo, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, mostrando também, né, que o corpo físico, ele tem, lógico, a herança toda genética que a gente recebe dos pais, mas que o espírito ele é único e ele ninguém herda nada através do espírito. Então o espírito, ele era nascido do próprio espírito.
E complementa falando a Nicodemos: não te admires de que eu te haja dito isso. Eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Reforçando mais um pouco nesse parágrafo, né, nessa frase, a questão da reencarnação, porque ele diz que o Espírito sopra, que se ouve, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, embora você tenha diversas encarnações, você não tem como distinguir e dizer de onde eu vim, né? Então, foi isso que Jesus colocou a Nicodemos. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos responde a Jesus: como pode isso fazer-se? Ainda curioso, né? Ainda não entendendo muito bem o que Jesus estava colocando. Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Porque Nicodemos procurou Jesus porque ele queria saber como atingir o reino de Deus, né? Ou o reino dos céus, como falam alguns. Jesus aí alerta ele que ele não estava acreditando no que Jesus estava falando, que ele estava em dúvida, e ele, um doutor da lei, como ele era tratado, um estudioso, todas as escrituras, e, no entanto, ele não tinha essa percepção, ele não conseguia entender a questão da reencarnação. Opa, vamos lá, será que eu passei demais? Não, é aí mesmo. Nicodemos se retira, narra Humberto de Campos, aqui na Boa Nova. Nicodemos se retira, né, perplexo e sem entender muito bem o que Jesus havia falado, né? E fica com Jesus, André e Tiago, que eram os dois apóstolos que estavam lá e que testemunharam toda aquela conversa. E após esse diálogo de Nicodemos, onde Jesus fala basicamente da reencarnação, para André e Tiago, essa informação a gente só tem na Boa Nova, Jesus traz um ensinamento muito bonito, muito belo, sobre a lei de causas e efeitos. Então, os dois apóstolos também estavam curiosos, porque também não entenderam muito bem, embora acompanhassem Jesus em todas as pregações, estivessem já com Jesus há algum tempo, ainda tiveram dificuldade de entender o que Jesus havia falado para Nicodemos. Jesus fala para eles: por que tamanha admiração? Porque eles ficaram realmente perplexos. Verdades. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. E aí André pergunta: mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Diferente, né? E André realmente indaga Jesus, tá? Mas se é uma veste o corpo, por que Deus, né, permite que uns nasçam sofrendo, né, aleijados, outros estropiados, outros loucos, que nem eles tinham, né, diziam, outros cegos? Se é só uma veste, por que ele não dá a mesma veste a todos? E aí Jesus esclarece: acaso não tem ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Mal, então, Jesus colocando para eles que todo aquele que pratica o mal, que não se utiliza bem da veste dada, do corpo dado, numa próxima encarnação vai ter que colher esses frutos, né? Então é a questão da lei de causas e efeitos colocada por Jesus. Aí Tiago indaga: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, mas assim o mundo precisará sempre do escândalo e do sofrimento, pois o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar. Olho por olho, dente por dente. Então, a lei mosaica, ela trazia... Saiu?
Beleza. Então, a lei mosaica trazia o olho por olho, dente por dente. Jesus nos trouxe a lei de amor, né? Então, ele nos ensinou que os resgates não é só você resgatar, que nem pensava lá a Teodósia, que, né, se ela assassinou várias pessoas, ela teria que ser assassinada, né? Então, Jesus disse que não, que nós podemos resgatar os débitos através do bem, da prática do bem, através do amor. Então, foi isso que Jesus diz para eles na sequência. Então, ele diz, a lei de Talião, que era a lei praticada, né, e trazida por Moisés também, nos obriga a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde alguém a ser assassinado. Compreendemos que verdugo e vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, ensinando, mais uma vez, né, que a prática do amor, como disse, né, Paulo que falou, que o amor, né, cobre uma multidão de pecados, ou melhor, Pedro, né, nos disse isso, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, foi o que Jesus disse, que mesmo que você tenha se equivocado, tenha cometido falhas, a prática do amor, ela repara esse mal, e não há necessidade que numa próxima encarnação você tenha que sofrer por conta disso. Basta que você se modifique e se transforme. Vamos passar aqui. Aqui agora a gente traz alguns outros exemplos. Então, esse exemplo de Nicodemos é muito claro sobre a reencarnação e ele é trazido muito, né? E tanto que está no Evangelho, lá no capítulo 4. Mas tem outros momentos que Jesus também fala sobre reencarnação e que a gente procurou trazer aqui para que possa frisar bem e registrar bem, né? Então, após a transfiguração no Monte Tabor, Jesus estava com seus discípulos e eles perguntam: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. O reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, em vários momentos, em outros momentos, Jesus fala que João Batista, e nessa passagem, ele também ressalta esse fato. Então, é mais uma demonstração de que Jesus sempre mencionou e sempre falou sobre reencarnação. Então, vamos falar aqui sobre a pluralidade das existências, que nada mais é do que a reencarnação. A pluralidade das existências explica as desigualdades entre os homens e corrobora a justiça divina. É um preceito conhecido há milênios na humanidade entre indianos, egípcios e gregos e judeus e outras pessoas que também há muito tempo falavam e aceitavam a pluralidade das existências. E aqui nesse texto está bem claro que isso aí é a justiça divina se manifestando. E a gente vai perceber a partir de agora, né, principalmente no que Kardec fala, então a gente vai trabalhar aqui com a questão 222 para falar sobre a justiça divina. Então a gente vai ver que a reencarnação, a lei de reencarnação, que é uma lei natural, né, embora muitas pessoas ainda não acreditem nela, mas ela existe mesmo sem que alguns acreditem. Uma prova da justiça de Deus. Como que a gente pode perceber isso? Então, a gente traz aqui a questão 166 do Livro dos Espíritos, e onde Kardec perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí os Espíritos explicam que é sofrendo a prova de uma nova existência. Então, do retorno à vida corporal, que o Espírito tem como se melhorar, né, e chegar à perfeição. E na questão 67, Kardec ainda complementa: qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí ele pergunta para os espíritos, e eles dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então eles voltam a falar da justiça, a reencarnação. E o capítulo, aquele
questão 222, é um capítulo todo do Livro dos Espíritos. Kardec intitula Considerações sobre a pluralidade das existências. Então, ele traz várias considerações, e muita coisa ele traz como pergunta, questões, ele faz para a gente, para as pessoas da época, né, e para nós hoje, para que a gente reflita e entenda se aquelas perguntas não forem verdadeiras, né, como que seria a vida, né? Então, é uma coisa que a gente vai, à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai conseguir entender, e é uma coisa muito racional. As questões que Kardec coloca, elas são racionais, elas não têm a ver com religião propriamente dita, são coisas bastante profundas e que levam a gente a entender que a reencarnação realmente é uma lei natural. Então, Kardec começa dizendo assim, ó, admitam-se as existências consecutivas, e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que você não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. Que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos no caminho. Então, ele refere-se à justiça de Deus, à lei de progresso, né? Merecimento. Então, aquela questão de que será dado a cada um segundo as suas obras, então depende do merecimento, né? Os espíritos, todos nós podemos aspirar, né, esse merecimento, essa condição melhor no futuro. Ainda continua Kardec. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhes facultar meios de reparar suas faltas? Então, muitas pessoas questionavam a reencarnação e diziam que não poderia, que Deus não ia permitir que a pessoa reencarnasse, e às vezes numa condição muito ruim. Kardec, nessa questão 222, ele traz um exemplo, uma historinha que ele conta, que eu achei muito bacana, né, que ele dá um exemplo, né, sobre dois industriais. Então, a historinha é os dois industriais, onde dois industriais haveriam contratado dois empregados, e teriam pactuado com esses empregados que eles, em trabalhando bem, em fazendo tudo certo, em auxiliando, e que ele progredisse, melhorasse, eles iriam futuramente ser promovidos e ter um cargo de diretor lá na indústria dele. E aí emprega os dois, cada industriário emprega um. Os dois cometem erros, né? O pega e não admite o erro dele e demite essa pessoa. E essa pessoa aí não consegue outro emprego e acaba caindo no mau caminho e acaba, segundo Kardec, até morrendo por conta disso, porque não consegue mais se alimentar. O outro dá uma segunda oportunidade, chama a pessoa, conversa com ele, explica que ele cometeu alguns erros, mas que ele acreditava nele, que estaria dando uma nova oportunidade para que ele pudesse reparar aquele erro, voltar a trazer produção para ele, e que se ele realmente conseguisse, né, fazer tudo que havia sido combinado, no final ele receberia ainda aquela promoção. E segundo Kardec, é mais ou menos isso que acontece, é isso que Deus faz com a gente. Por ser bom, justo, ele sempre nos dá uma segunda oportunidade, né? Então ele age como esse segundo industrial. Unicidade da existência versus pluralidade das existências. Então, ainda Kardec diz que ou isto é ou não é. Ele faz um apanhado, um comparativo entre essas duas teses, né, que na verdade são duas teses, uma da vida única e outra da pluralidade. E ele diz, vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Então, isso que Kardec nos faz.
A gente precisa acompanhar bem o raciocínio dele. Então ele diz assim, ó, se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Então isso é uma afirmação bem coerente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Aí ele faz um contraposto. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento. E seu estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Aí ele complementa, não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Então, é uma situação ou outra. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? É quase como se não existisse. Se ela não tinha consciência, então a alma não existiria. Se tinha individualidade, ela era progressiva, essa individualidade, ou ela era estacionária? No caso, a que grau chegara ao tomar o corpo, essa alma? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. Então, ele está falando para aquelas pessoas que acreditam que a alma nasce com o corpo, né, ou que ela é estacionária, que não existe o progresso. E aí ele faz várias perguntas, que essas perguntas nos fazem refletir. Diz, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então, são inúmeros exemplos que a gente tem de pessoas que, independente do grau educacional delas, elas têm aptidões, né? A gente tem exemplos de crianças, por exemplo, aí na internet a gente pega um caminhão de exemplos de crianças que têm dons artísticos, ou questões intelectuais, são extremamente inteligentes para números, tiveram essa formação educacional. Então, independente da educação, né? Como é que a gente justificaria isso em não se entendendo e não se aceitando a reencarnação? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças aqui, né, da criança, em tenra idade, revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda, às vezes independente até da educação que recebem. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Então, existem também vários casos, né, de ideias inatas que a pessoa já traz com ela. Donde em certas crianças o instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes. Isso aí também é um exemplo que a gente percebe, às vezes a criança tem uma educação, às vezes duas criadas numa mesma família, com os mesmos pais, com os mesmos valores, e você percebe em umas virtudes belas, por exemplo, em relação aos animais, de gostar do animal, de cuidar, e em outras, né, às vezes até a crueldade de fazer o mal no animal. De onde viria isso, né? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Abstraindo-se da educação, os homens são mais adiantados do que os outros, independente de onde se estuda e de que escola se estuda. Porque as selvagens e homens civilizados, aí ele dá um exemplo, né, para a época, onde ele diz, se tomardes de um menino Hotentote são tribos que existiam na África, e educardes nas melhores escolas da França, fareis dele algum Laplace ou Newton, ele pergunta, e a gente sabe que não é, a educação é muito importante, as boas escolas são muito importantes, mas mais importante do que isso é a própria pessoa, porque às vezes numa escola excelente você pode pôr uma pessoa e ela não vai se melhorar, não vai se tornar, né, porque o Newton foi único, né, um espírito com várias qualidades, então não vai ser a educação que vai proporcionar isso. Diz, né, vimos de apreciar a alma com relação ao passado. Então, todos esses exemplos que ele deu eram em relação ao passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos também nas mesmas dificuldades. Então, ele vai falar um pouquinho do futuro aqui, ó.
E aí ele diz, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, as posições respectivas de selvagem e do homem civilizado. Então, se é só essa existência, né, tudo que eu fizer nessa existência, que vai refletir na minha vida futura, compare um selvagem, compare uma pessoa civilizada, vão ter a mesma condição lá adiante, ou vão ser tratados diferente? E se forem, daí Deus vai ser justo ou não vai ser justo? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento da sua, mas porque não teve tempo. Então a gente sabe que existem pessoas que não têm condição, a gente sabe que alguns nascem em lares que permitem, às vezes, que eles possam estudar mais, né? Como que ficaria o futuro desses espíritos, né, lá adiante, se eles não têm as mesmas condições? Né, acabam, às vezes, não conseguindo se desenvolver na atual encarnação. Terceiro, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Aprender sobre o bem e o mal? Será que o tratamento seria o mesmo futuramente? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Então, como se explicar muito prematuras, que não dão a oportunidade para nós, assim, que de repente não entenderíamos a reencarnação, não daria as mesmas oportunidades, como explicar essa situação? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal, senão para o meio dos eleitos, porque esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo, em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida. Então, tudo colocações que Kardec faz, né, e que nos fazem refletir, nos levam à reflexão. Caso haja alguma dúvida, embora a gente saiba que na casa espírita dificilmente alguém tem essa dúvida relativa a essa lei natural que é a reencarnação. E aqui a gente traz algumas provas daí da reencarnação, né? Então, sinais de nascença, a gente vai ver depois no slide mais adiante, né, questões a respeito de sinais de nascença, mas sinais de nascença são provas da reencarnação que são utilizadas por várias pessoas que estudam a reencarnação. Lembranças das existências pretéritas. Então tem um filme que eu acredito que alguns talvez já tenham assistido, que é Minha Vida na Outra Vida, que é o retrato, é um filme real, que é o retrato das lembranças que uma pessoa tem, né, de uma existência anterior, e ela vai atrás e acaba reencontrando familiares de uma outra vida que ela teve. Então isso aí seria uma prova também da reencarnação. As comunicações mediúnicas, onde é trazido várias informações, né, a respeito da reencarnação. Fenômenos de transcomunicação instrumental também são da reencarnação. Fenômenos das experiências de quase morte, tem vários também relatos feitos, né, por pessoas que tiveram esse momento de quase morte, que retornam e que daí lembranças. E a regressão a vidas passadas, que é uma prática que algumas pessoas fazem, alguns médicos, psicólogos, psicanalistas, eles trabalham com a regressão de vidas passadas, às vezes para resolver algum problema de algum trauma, algum bloqueio que a pessoa tem, né? E às vezes eles retornam até uma vida anterior, né? Às vezes mais de uma vida anterior, para tentar identificar o porquê daquele bloqueio, o porquê daquele trauma, o porquê daquela fobia. Então, é uma prática utilizada pela ciência, deve-se tomar muito cuidado, não é uma prática espírita, a gente deixa bem claro, o espiritismo, nas casas espíritas não se faz isso, mas em certos casos médicos, às vezes se utilizam com bons resultados, só tem que sempre verificar, né, aonde a gente está buscando esse tipo de coisa para não ter nenhum problema, porque pode também a coisa não caminhar do jeito que a gente deseja. Então, aqui, nós temos 10 evidências físicas que mostram que a reencarnação é real. Aqui, no caso, pode ser real. Então, isso foi tirado de um site da internet, e eles falam dos sinais de nascença. Então, eu não vou, no caso, comentar, tem tempo, mas eu gostaria de falar só de 2 ou 3 exemplos,
para que a gente pudesse perceber. Então, esse primeiro slide que fala dos sinais de nascença, na Ásia é muito comum, né, quando as pessoas estão, em alguns países, quando as pessoas estão perto da morte, eles marcam, fazem sinais, até para tentar ver isso, porque na Ásia existem países que são totalmente crentes na reencarnação. E aqui é o exemplo de um garoto que foi feito isso, né? Aqui tem o nome dele, mas o país é Mianmar, que foi feito, e daí o vô do garoto estava próximo a desencarnar e fizeram um sinal, e depois o garotinho nasceu e ele tinha aquele sinal, né? E aos 11 meses antes do nascimento que fizeram o sinal. O menino, aos 2 anos, daí depois que ele nasceu, ele dá várias demonstrações de que seria a reencarnação do avô dele, né? Aos 2 anos de idade, ele chamava a avó por um apelido que só o avô conhecia. O que mais aqui? Ainda durante a gravidez, a mãe do garoto, né, antes, ela sonhou com o pai dela, em sonho, dizendo que ele iria retornar e que ele queria estar com ela e tal. E várias outras coisas que esse garotinho daí demonstrava, trazia informações que demonstravam que ele era o espírito, o avô dele reencarnado. E um outro... Aqui nessa página seria mais interessante, ali tem outros, tem o caso Nesse outro slide, aqui nessa primeira, né, é um caso de uma pessoa que falava um idioma diferente, totalmente diferente. Ela nunca aprendeu aquele idioma e ela falava um idioma totalmente diferente. Né, e daí foram investigar por quê. E ela disse que havia aprendido esse idioma num mosteiro, num local, que seria esse local, aí, segundo a figura que colocaram. Então foram investigar e realmente, né, há muito tempo, ela conhecia muito bem, ela descrevia esse local, e foi lá, e seria uma experiência de uma vida passada, onde ela havia estudado naquele mosteiro e era num país diferente, com um idioma totalmente diferente. Uma pessoa que falava sueco, e era uma pessoa também, é questão também de linguagem, né, e ela não era de um outro, né, uma outra nacionalidade, e ela simplesmente falava sueco fluentemente, sem nunca ter estudado. E aqui eu gostaria de falar em especial desse menininho aí, tá? Que esse é um caso bem recente, muito interessante, que apareceu muito na mídia em 2013. Tá? Esse aí é um menino autista, né? Jacob Barnett, e ele, quando nasceu, ele foi diagnosticado com autismo e disseram que ele nunca iria aprender nada, que realmente ele era, né, que a mãe se preparasse, que talvez ele nem sobrevivesse. Extremamente inteligente, e aos 14 anos ele está estudando numa universidade americana, ele está fazendo um mestrado de física quântica com 14 anos, estava fazendo em 2013, que é a notícia que eu peguei aqui. Tá? Em maio de 2013 ele estava cursando mestrado aos 14 anos de física quântica, então veja a profundidade. E um menino autista, tudo isso, né? É o que a gente se pergunta. Então é isso, gente. Agradeço muito a atenção de todos, tá certo? Desejo uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Fiquemos com essa frase do Leon Denis. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao nosso irmão Edson Macedo, que nos trouxe esse tema para nós refletirmos, né? Sobre a reencarnação. Muito bom. Nós vamos fazer o nosso sorteio. 68. Nós temos aqui 4 livros. Vocês receberam uma mensagem